e aí a gente começa, tá? Bom, a gente já está gravando agora. Eu estou abrindo os softwares aqui que eu vou usar para auxiliar a gente no desenvolvimento da aula hoje, mas já iniciando, falando um pouquinho a respeito da aula de hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre o circuito PLL, o circuito Phase Locked Loop, lá que eu já comentei com vocês em alguns momentos, que é um circuito de extração de sincronismo. Ele tem uma série de aplicações, tá? Como a gente já havia comentado, como a gente já havia falado. E aí, principal dessas aplicações, quer dizer, não seja o principal, mas o que vocês já viram, por exemplo, associado às aplicações num circuito PLL, né? Ó, esse circuito ele é usado, por exemplo, numa demodulação AM, tá? Dependendo do tipo de AM que a gente utilizar, né? Eu preciso que tanto o transmissor quanto o receptor conheçam e trabalhem com uma portadora que deve ser igual, né? Então, a mesma portadora que eu tenho no transmissor, ela tem que ter aqui no receptor. Na verdade, assim, pode ser que haja uma certa defasagem entre essas portadoras, mas não é qualquer defasagem, tem defasagem, né? Diferença de fase que vai complicar, que vai trazer problemas no processo de recepção, mas elas têm que ter a mesma frequência, tá? Podem ter amplitudes diferentes, não precisa também ter a mesma amplitude, e tem algumas condições de fase. E aí, esse circuito PLL, como sendo um circuito de extração de sincronismo, né? Ele vai sincronizar a portadora gerada no transmissor com a portadora gerada no receptor. Vai sincronizar, né, em termos de frequência e em termos de fase, tá? Se a gente não tiver esse sincronismo, a gente não consegue recuperar o sinal lá no receptor AM. Esse circuito PLL, como a gente já falou também, ele pode ser utilizado como um demodulador FM. Então, no processo de demodulação FM, eu posso empregar um PLL que ele vai servir para a gente, vai funcionar como um demodulador. Além disso, nós temos uma série de outras aplicações que podem ser utilizadas, em que podem ser utilizadas, em que a gente pode estar usando o circuito PLL, e aí a gente vai falar, né, inicialmente um pouquinho sobre essas aplicações, qual é o princípio de funcionamento desse circuito PLL, como é que ele funciona, a gente vai ver em diagrama de blocos e vai ver passo a passo cada parte do funcionamento desse circuito, e vamos falar sobre os parâmetros e as especificações desse circuito PLL. Por exemplo, né, a faixa de retenção e a faixa de captura, que são parâmetros bastante importantes para o funcionamento dele. A gente precisa conhecer quando a gente for empregar, quando a gente for utilizar o PLL nas nossas aplicações, nos nossos circuitos aí. Eu pedi para vocês lerem um artigo aqui no nosso roteiro, que é um artigo lá da Fundação lá, Newton Braga, tá? Em relação aí a como funciona o PLL. Esse artigo ele tem informações, né, do funcionamento básico do PLL, qual é a topologia de circuito desse PLL, quais são os parâmetros e quais são os tipos de PLL. Na verdade, pessoal, esse artigo, que é esse aqui, ó, do Instituto Newton Braga, ele tem algumas coisas que estão um pouco mais simples, mais didáticas da gente entender, e tem algumas coisas que estão um pouquinho mais complexas. Então, na nossa discussão aqui, eu vou tentar trazer de uma outra forma essas coisas que ele traz de forma mais complexa e explicar de uma forma que vocês possam entender um pouco melhor. Na leitura, nos estudos prévios de vocês, quando eu disponibilizei esse roteiro, teve alguma coisa que gerou um pouco mais de dúvida, alguma coisa que gerou um pouco mais de questionamento aí em vocês, alguma coisa que vocês querem que foque mais? Alguém quer ressaltar alguma coisa?
Acho que mais o entendimento dos blocos separados mesmo, professor. Quando ele entra especificando o que cada um faz, que eu achei um pouquinho mais complexo, mas o resto acho que tá ok. Tá? Eu vou dar uma destrinchada nisso aí com vocês, vou até desenhar de uma outra forma ali com vocês, explicar, fazer alguns outros desenhos e até trazer um outro vídeo que eu nem coloquei aqui no roteiro para vocês, mas que eu acho que ele mostra especificamente lá para a questão senoidal e tudo mais, como é que isso funciona. Mas vamos lá então, ó. Então, o PLL, né, ele muitas vezes pode ser traduzido como elo travado em fase, porque existe aí uma função de travamento desse PLL. A gente vai ver o que é que acontece, como que isso acontece, tá? Mas ele é um circuito bastante importante para uma série de aplicações, tá? Essas aplicações, né? Dentro de circuitos de comunicações, que é o nosso assunto, dentro da parte de instrumentação digital, processamento de sinais digitais, microcontroladores e microprocessadores, e até em circuitos de sinais analógicos, né? Por exemplo, né? Quando a gente fala de AM, é uma modulação analógica, e o PLL está lá na recepção AM, como eu falei com vocês agora há pouco, tá? Então, ele tem uma série de aplicações, AM, FM, dentro de moduladores e demoduladores, sintetizadores de frequências, aí, telefones sem fio e telefones celulares, né, que vão utilizar tecnologias de modulação, tudo mais, e assim por diante. Então, para a gente entender o princípio de funcionamento, ele traz aqui um diagrama de blocos que eu acho que está um pouquinho mais complicado da gente entender, eu vou desenhar aqui com vocês e a gente vai analisar o que acontece em cada etapa. Didaticamente, para vocês entenderem, eu vou utilizar sinais digitais binários para a gente entender o que acontece, como é que é aquele comparador de fase, né? Como é que é o sinal de erro que é gerado. E aí depois eu vou pegar aquele outro vídeo para mostrar para vocês que a gente tem uma situação semelhante quando eu não estou usando um sinal digital, quando eu estou usando um sinal analógico, sinais senoidais, né? Que é o que a gente trabalha aí na parte analógica e na parte de modulação. Então vamos imaginar o seguinte: nós vamos ter dois sinais, nós vamos ter, né, o primeiro bloco, na verdade, do nosso PLL é o nosso comparador de fase. Esse comparador de fase, ele é alimentado com dois sinais com os quais ele vai fazer, como o próprio nome diz, a comparação de fase. Eu vou chamar de sinal 1 e aqui eu vou chamar de sinal 2. Esse sinal 2, pessoal, já adiantando para vocês, é o sinal de saída do PLL. O PLL ele é um circuito realimentado. O que está na saída, eu jogo de volta lá na entrada dele também, tá? E aí, o que vai acontecer? Vamos imaginar que algumas situações, para esses sinais, sinal 1 e sinal 2, para algumas situações desses sinais digitais diferentes, eles estando ou não em sincronia, eles estando ou não com a mesma fase, com as mesmas características de fase, né? Então, eu vou inicialmente considerar uma situação em que esses dois circuitos estejam, sim, sincronizados. Então, nós estamos falando aqui de domínio do tempo. Eu vou imaginar, né? Vou colocar aqui um sinal digital correspondente aí a 2 pulsos, tá? Esse aqui seria o nosso S1. E o nosso sinal S2, que é o sinal de saída do PLL, eu vou imaginar numa primeira situação que ele está sincronizado aqui certinho. Vocês me desculpem aqui, o desenho não vai ficar perfeito, principalmente nas outras situações, mas a gente vai ver os desenhos em software daqui a pouco. Acho que vai ficar mais simples, tá? E aí, o que a gente vai ter na saída do comparador de fase, que eu vou chamar aqui de E de T, né? Esse sinal E aqui. Vou deixar só o E aqui, mas aí a gente já sabe que estamos falando do domínio do tempo ali, né? Olha só, o comparador de fase, ele vai funcionar para a lógica digital conforme isso aqui. O que é isso aqui, gente? Vou tentar desenhar um pouquinho melhor aqui.
É uma porta lógica do tipo... Vocês já viram isso, né? Alguém? Sabe me falar qual é essa porta lógica aqui? XOR? XOR, né? Ou também chamada aí de ou exclusivo. Acho que alguém mandou no chat aqui também. É um XOR, ou exclusivo, né? Como é que ela funciona, né? Quando as entradas estão em nível lógico diferentes, elas jogam 1 na saída, né? Quando está 0 e 1, ou 1 e 0, elas jogam 1 na saída. Se as entradas são iguais, 0 e 0, ou 1 e 1, ela joga 0 na saída. Então, o que vai acontecer quando esses dois sinais aqui entrarem nesse comparador de fase, nessa porta ou exclusivo? Ele vai fazer o ou exclusivo entre eles. Como eles são iguais, o que vai acontecer, né? Nesse primeiro intervalo, 1 ou exclusivo 1 dá 0. Vou riscar aqui até de vermelho. Nesse intervalo, 0 ou exclusivo 0 dá 0. 1 ou exclusivo 1 dá 0. 0 ou exclusivo 0 dá 0. Ou seja, se os sinais são iguais, se eles estão alinhados, se eles estão com a mesma frequência, a mesma fase, tudo bonitinho, o que vai acontecer é o seguinte: o nosso erro aqui vai ser um sinal de 0 volts, né? Um sinal constante de 0 volts. Ou seja, né? Esse sinal E aí é 0. Tá, vamos agora imaginar situações em que isso aqui não esteja acontecendo, em que os nossos sinais 1 e 2, eles não estejam sincronizados. Então, eu tenho meu sinal 1, e aí eu vou falar que o meu sinal 2 ele está um pouquinho deslocado em relação ao meu sinal 1. Pouca coisa. Mas aí o que vai acontecer quando a gente for obter aqui o sinal E, da saída do comparador de fase? Ó, nesse primeiro instante pequenininho, o meu sinal 1 vale 1, meu sinal 2 vale 0. Quando eu faço 1 ou exclusivo 0, o resultado vai ser 1. Aí, dentro desse intervalo agora, os dois valem 1. 1 ou exclusivo 1 dá 0. Aí eu tenho um pequeno intervalo aqui em que o de cima é 0, o de baixo é 1. Então, 0 ou exclusivo 1 vai dar 1. Depois, até esse instante aqui, os dois estão em 0. 0 ou exclusivo 0 é 0. Dentro dessa janela, esse está em 0, esse está em 1. Então, volta a ser 1 aqui. Dentro desse intervalo agora, os dois estão em 1, ou 1 ou exclusivo 1 é 0. Aí eu tenho mais um pedacinho em que o de cima está em 0, o de baixo está em 1. E depois os dois voltam para 0. Ou seja, né, o que acontece? Nos intervalos em que eu tiver uma diferença de nível lógico das duas entradas, eu vou ter 1 na saída do ou exclusivo, 1 na saída do comparador de fase. O que vai me dar, né, pessoal, um sinal pulsado, um sinal aí na saída que eu tenho uma sequência de pulsos, tá? Vamos imaginar agora uma situação em que eu tenha uma falta de sincronismo, uma defasagem, uma diferença de fase maior ainda entre esses sinais 1 e 2. Então, vou manter o meu sinal 1 de referência. E agora o meu sinal 2, eu vou falar que ele está bem defasado aqui em relação ao sinal 1. Qual vai ser o resultado aqui na saída do nosso comparador de fase, né? Ó, nesse primeiro intervalo, os dois são diferentes, então a saída é 1, de acordo com a lógica do exclusivo. Nesse intervalo aqui, os dois são iguais, a saída é 0. Aí eu tenho um intervalo em que os dois são diferentes, de novo, em cima é 0, embaixo é 1, a saída é 1. Um intervalo em que os dois é 0, então a saída é 0. Um intervalo em que o de cima é 1 e o de baixo é 0, então os dois são 1.
Então, o exclusivo é 1. Agora, os dois em 1, a saída é 0. O de cima em 0 e a entrada em 1, diferentes, a saída é 1. Então, nós temos também um sinal composto aí de uma sequência de pulsos, porém, a largura de pulso agora é um pouco maior do que a largura de pulso que eu tinha anteriormente, porque eles estão mais defasados, eles estão mais com uma diferença de fase maior, tá? Numa situação, pessoal, na pior situação aqui, né? No pior cenário que a gente pudesse ver aqui de defasagem dessa sequência de pulsos, como é que seria aqui, né? Vou tentar desenhar aqui em cima. Essa situação, ó, nosso sinal 1 está assim. Nosso sinal 2 vai estar assim. Reparem que sempre que o de cima é 1, o de baixo é 0. Sempre que o de cima é 0, o de baixo é 1. Então, eles são sempre diferentes. A saída do exclusivo vai ser sempre 1. Vai ser sempre nível lógico alto, porque ela entrega 1 quando as entradas são diferentes. Então, no pior dos casos, né, esse erro aqui, ele é constante, né? Então, ele é um nível DC, né, um sinal puramente DC, de corrente contínua, né? E aí, o que a gente pode inferir disso? O que a gente pode tirar disso, né? Que quanto mais diferentes forem os sinais de referência do meu comparador de fase, ou seja, quanto maior for a defasagem, quanto mais um tiver deslocado em relação ao outro, maior a largura desses pulsos aqui. Chegando ao nível de que se eles tiverem com uma diferença de 180 graus, que a gente fala, né, em termos de fase, né, uma diferença tão significativa assim, a largura do pulso é tão alta, ela cresce tanto que o pulso chega a ser constante. E aí é um sinal puramente DC. Se eles estiverem sincronizados bonitinho aqui, ó, a saída é 0. Então eu tenho uma saída constante também e igual a 0 volts. Tá. Se eu pegar então esse sinal que sai aqui do comparador de fase e alimentar ele num filtro passa baixas, eu vou ter aqui, ó, basicamente, né, respeitando algumas questões aí de frequência dos equipamentos e tudo mais, basicamente eu vou ter aqui, ó, um nível DC que vai corresponder ao erro de fase, a diferença de fase que a gente vai ter aqui entre esses sinais. E aí o que acontece? Se eu pego um sinal com pulsos de largura menor, o nível DC é menor ou maior? O que vocês me dizem? Menor. Menor, né? Então, o nível DC aqui, vamos supor que ele esteja mais ou menos aqui, é o nível DC desse sinal, é o erro desse sinal, né? É o erro que a gente está gerando aqui em cima, ó. Aqui, os pulsos têm largura maior, eu vou ter um nível DC um pouco maior, o nível médio aí um pouco maior, né? No pior dos casos, né, o nosso nível DC aqui ele é igual ao tamanho do pulso aqui, ele é constante. Então, o que acontece? Quanto maior for a diferença de fase, quanto mais diferentes, quanto mais defasados sejam os sinais no comparador de fase, maior vai ser o erro que a gente vai ter aqui em cima. Quanto menor for a diferença, menor vai ser esse erro. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo. E aí, o que a gente vai fazer com esse erro agora? Nós vamos pegar esse erro e vamos aplicar o nosso amigo que a gente viu semana passada no nosso oscilador controlado por tensão, também conhecido como VCO. O que o VCO faz? Ele gera uma frequência na saída proporcional ao sinal de entrada, a tensão de entrada. Então, o que acontece?
Se esse erro aqui for grande, for alto, ou seja, se eu tiver muita diferença entre esses sinais aqui, o sinal de entrada e o sinal de saída, porque aqui é o próprio sinal 2, que eu vou realimentar. Eu vou realimentar lá atrás, ó, é o próprio sinal 2 nosso. Então, se o sinal 1, sinal de entrada e o sinal de saída forem muito diferentes, eu vou ter um erro grande, e o erro grande vai fazer com que o VCO varie bastante a frequência que a gente tem aqui na saída. E aí, se o erro é grande, o VCO vai variar bastante a frequência, pode ser que agora ele comece a ficar mais próximo do valor de referência lá do sinal 1. Ele vai variando, na verdade, até ficar mais próximo. Eu vou dar um exemplo aqui com valores que vocês vão entender mais ou menos o que é que acontece. Só queria chamar a atenção do seguinte. Você ficou falando aqui de fase, de diferença de fase, e o VCO ele mexe na frequência, ele gera frequência. Pessoal, existe uma relação entre frequência instantânea e fase instantânea do sinal, a frequência e a fase de um sinal, né, que faz com que isso aqui também adeque para tanto frequência quanto fase. A relação, só para mostrar para vocês, né, a frequência de um sinal ela é a derivada da fase em relação ao tempo, e, consequentemente, a fase instantânea é a integral da frequência em relação ao tempo. Tá? Não precisam saber fazer isso aqui, mas só para dizer para vocês o seguinte, que uma diferença de fase vai impactar numa certa diferença de frequência e que o VCO e o circuito PLL como um todo, ele vai conseguir compensar tanto diferença de frequência, defasagem que a gente mostrou, tanto diferença de fase, né, defasagem que a gente mostrou aqui, quanto também diferenças de frequência, tá? E aí, como é que vai ser mais ou menos esse princípio de funcionamento aqui? Eu vou usar alguns valores didáticos aqui, só para poder a gente entender melhor esse princípio de funcionamento aqui, tá? Vamos supor, galera, o seguinte, que eu tenha uma frequência de referência, que é a que eu quero conseguir sincronizar aqui, de 10 Hz, tá? E, inicialmente, o meu VCO ali, ó, a frequência de saída, a frequência do sinal 2 aqui, é uma frequência de 5 Hz. Aí essa frequência de 5 Hz entra no nosso comparador junto com um sinal de 10 Hz, ele vai gerar um sinal de erro. Vamos falar que esse sinal de erro aqui é um sinal de, sei lá, de 3 volts, né? Esse erro aqui ele tem um nível DC de 3 volts, tá? Esse erro de 3 volts entra no VCO, faz com que o VCO altere essa frequência dele para, por exemplo, agora 9 Hz. Então, vamos lá. Ó. Repetindo, né? O sinal de 5 Hz veio aqui, comparou com o de 10, viu que a diferença deles era de 5 Hz, tem uma certa diferença aqui, né? E gerou um erro proporcional a essa diferença. Esse erro entra no VCO e faz com que essa tensão que variou, que entrou no VCO aqui, modifique a frequência aqui agora para 9. Então, passou a entrar aqui agora, ó, 9 junto com o de 10. Como agora eles são diferentes, mas a diferença é menor, né, do que de 10 para 5, a diferença de 10 para 9 é menor, agora esse erro vai ser menor. Vamos supor que agora esse erro aqui vai ter um nível DC de meio volt. Os pulsos lá vão ficar menores, que a gente viu, lembra? Só que eu ainda tenho um sinal de erro aqui de meio volt. Então, eu ainda estou entrando com uma determinada tensão no VCO, que vai fazer essa frequência daqui variar. E aí, vamos supor que agora ela vai para 10 Hz. Quando ela foi para 10 Hz agora, eu estou usando aqui F3, F4, mas na verdade é a frequência do sinal 2, tá, gente? Falta de atenção minha. Quando ele começar a gerar 10 Hz aqui, o comparador de fase agora ele vai gerar um erro igual a zero. Por quê? Porque a frequência de saída agora é igual à frequência de entrada. Ele entrou aqui num processo que a gente chama de travamento. E agora, se o erro é zero, esse VCO não vai variar mais a frequência, ele vai continuar jogando 10 Hz aqui para fora
por um tempo indefinido, né? A menos que eu venha aqui e pegue o meu sinal 1 de referência e mudo ele, por exemplo, agora para 8 Hz, aí ele vai gerar um erro. Esse erro, né, essa variação de tensão aqui, vai variar a frequência no VCO, e aí essa variação ela vai ocorrendo gradativamente até que eu alcance esses 8 Hz de entrada, tá? Então, ele é um circuito que, a partir das amostras da saída, ele vai calculando a diferença com a entrada e vai adaptando até que a saída não seja mais diferente da entrada, que ela passe a ser igual à entrada. Tá clara essa ideia aqui? Do princípio de funcionamento? Alguma dúvida? Esse sistema aqui, pessoal, ele é um sistema que a gente chama de realimentado, porque a saída, ela entra lá junto com a entrada. Esse tipo de sistema é muito usado em sistemas de automação, sistemas de controle, né, controladores de processos de automação, em que, né, eu seto lá que, eu quero que uma determinada um determinado processo meu lá, uma determinada temperatura seja igual a 5 volts. Aí não é, ele vai medindo e vai alterando os parâmetros até que a temperatura de referência fique igual à temperatura de saída. Aqui é a mesma coisa, né? Esse erro aqui ele vai mudando e vai variando a frequência de saída, né? Até que ela fique igual à frequência de entrada, e aí a gente tem esse travamento, a gente atingiu o nosso objetivo, né? Conseguiu sincronizar, né, em frequência e em fase, o sinal de entrada com o sinal de saída. Bom, esse circuito da forma como eu desenhei aqui, tá? É a mesma coisa do circuito aqui do artigo, tá? O vídeo que eu tinha mandado aí para vocês, ele também mostra, ó, tem um comparador de fase, nosso filtro passa baixas, o nosso VCO e a saída aqui que ela realimenta com a entrada. Claro que assim, tem alguns parâmetros e algumas especificações, algumas coisas que a gente consegue, algumas coisas que a gente não consegue fazer. Eu queria só mostrar para vocês aqui, nesse outro vídeo, o que acontece. Peraí que eu anotei qual é o tempo onde está. Acho que é 5 minutos, mais ou menos. Isso, aqui mais ou menos. Ó, tá, nós vimos isso para a questão digital, né? Para os sinais digitais lá, nível lógico alto, nível lógico baixo, mas em termos de sinais senoidais, né? O nosso detector de fase, nosso comparador de fase, ele vai calcular, né? Ele vai calcular aí a diferença de fase alfa menos beta, né? Como sendo aí a diferença de fase entre esses dois sinais. E aí tem um princípio da trigonometria que fala para a gente o seguinte, que se essa diferença ela é pequena o suficiente, ela pode ser aproximada para o seno da diferença, tá? Então, alfa menos beta é aproximadamente igual ao seno de alfa menos beta, considerando que essa diferença de fase ela é pequena o suficiente para determinados critérios. E é o que a gente tem na prática, né? Vocês vão ver até que eu tenho algumas condições para o travamento do PLL funcionar, mas essas diferenças de fase, elas são normalmente pequenas, tá? E aí, se a gente trabalhar um pouquinho com essa expressão aqui, ó, com seno de alfa menos beta, que é a diferença de fase que a gente tem, trabalhando com algumas relações trigonométricas, a gente chega nessa soma aqui, ó, em que eu tenho um seno de alfa mais beta da soma de dois ângulos, da soma de duas fases, que isso aqui é de alta frequência, e aqui a diferença deles, que é de baixa frequência. E aí, quando eu passo isso por um filtro passa-baixas, LPF aí é a sigla em inglês, né, do filtro passa-baixas, o que acontece? Ele elimina a componente de alta frequência e mantém a componente de baixa frequência, que é, ó, proporcional à nossa diferença de fase. Então, o que o filtro passa-baixas tira para a gente aqui? O erro, né? O sinal de erro, que a gente alimenta no VCO, e aí o VCO varia a frequência de acordo com esse erro, né? Mesma coisa que a gente acabou de ver. Então, só para mostrar para vocês, e
existe, né, uma correspondência entre o que a gente viu lá no cenário digital e o que acontece no sinal analógico, para diferenças de fase aí. Beleza? Bom, voltando lá no artigo, pessoal. Voltando lá no artigo, para falar um pouquinho a respeito dos parâmetros que a gente tem e de algumas condições, né? Os parâmetros que a gente tem do PLL são faixa de retenção e faixa de captura. E o que quer dizer cada um desses aqui? Vamos supor que o meu PLL está travado, ou seja, sincronizou lá a frequência e a fase. Essa faixa de retenção é o espaço de frequências em que ele consegue continuar travado, tá? Ah, mas se travou, vai ficar variando? Pode ficar variando, porque no processo de transmissão do sinal, né, ele pode sofrer variações de frequência e variações de fase no processo de transmissão, devido aos fenômenos de propagação desse sinal, né? Então, se meu transmissor ele envia uma onda eletromagnética, por exemplo, no ar, essa onda eletromagnética ela vai sofrer reflexão, refração, aquelas coisas tudo lá da física que vão fazer com que essa onda ela mude. Então, na verdade, aquele sinal de referência que eu desenhei lá com vocês, não necessariamente ele é fixo, tá? Essa frequência ela pode ficar variando. E aí, o receptor, né, o PLL, ele tem que variar de acordo com a variação dele. Então, a gente tem essa faixa de retenção para dizer para a gente qual é o espaço de frequências em que o circuito ele ainda consegue continuar travado. Vamos supor aqui, né? Só para a gente entender, vamos supor que meu sinal de referência está aqui em 10 Hz, e essa faixa, né, meu sinal central aqui, e essa faixa de retenção ela fica de 5 até 15 Hz. Isso quer dizer que se eu mudar meu sinal de entrada, se eu variar ele de 5 até 15, ele ainda consegue achar esse valor de 5 até 15. Só que se eu jogar na entrada lá do meu PLL um sinal, por exemplo, de 17 Hz, eu extrapolei a faixa de retenção, ele não consegue sintonizar mais e entregar na saída esses 17 Hz, tá? Então, a frequência de saída é sempre sintonizada, travada com a de entrada. Se eu entro com 10, ele busca até ele conseguir sair com 10, só que se eu sair dessa faixa de retenção, ele não vai conseguir achar esses 17. Ele não vai entregar esses 17 lá na saída, tá? Aí a gente vai ter um problema porque a gente extrapolou a faixa de retenção. Uma vez que eu saio da faixa de retenção, eu saio da situação de travamento. Então, aqui não há mais o travamento do PLL. Ele não consegue sintonizar, ele não consegue encontrar essa frequência de 17 Hz. Bom, quando não há travamento, se eu quero sintonizar, se eu quero que ele entre em travamento de novo, que o PLL entre em travamento de novo, eu tenho que entrar dentro do negócio que chama faixa de captura, que normalmente ela é menor do que a faixa de retenção. O que isso quer dizer, né? Eu extrapolei aqui para 17 Hz. Eu não tenho mais o travamento. Se eu voltar para os 15 Hz aqui, eu vou travar de novo? Não, não vou travar de novo. Eu preciso entrar dentro da faixa de captura, que é menor, vamos supor que ela seja aqui de, sei lá, de 8 até 12 Hz, para poder entrar em travamento de novo. Então, se eu não tiver travado, se eu estiver fora da faixa de retenção, eu preciso entrar na faixa de captura, travar novamente, né? Então, daqui nós vamos para a nossa faixa de captura. Aí a gente consegue o travamento. E aí agora eu consigo fazer a variação de 5 a 15 de novo, tá? Então, meu circuito PLL está travado numa frequência que está entre 5 e 15. Extrapolei disso. Usei uma referência lá menor do que 5 ou maior do que 15. Ele destravou, parou de sincronizar a frequência de entrada com a saída, né? E aí, para sincronizar a entrada com a saída, eu preciso entrar na faixa de captura. Eu preciso que a minha referência, que a minha entrada, esteja entre 8 e 12, no nosso exemplo. Uma vez que eu entre nessa faixa de 8 e 12, o PLL consegue entregar na saída uma frequência igual de novo,
consegue travar de novo, né? E aí eu consigo variar de novo, uma vez que ele está travado, eu consigo variar de novo de 5 até 15 dentro da faixa de retenção. Ficou claro essa ideia aqui? Alguém quer que explica de novo, que fala de novo? Acho que ficou tranquilo. Beleza? Então tá. Bom, a gente tem aqui embaixo, ele fala também de alguns tipos de detector de fase, do tipo 1, do tipo 2, das diferenças, né? E a gente tem aí um quadro que mostra que existem esses dois tipos de detectores de fase, né? Que é o primeiro bloco lá do PLL, com características diferentes. Então, por exemplo, o tipo 1, ele é sensível a harmônicas, ou seja, ele trava nas harmônicas sem que a gente queira, né? O tipo 2 já não é. Porém, o tipo 1, ele não é sensível a ruído, o tipo 2, ele já é sensível a ruído. O tipo 1, ele apresenta um ripple maior, o tipo 2, um ripple menor. O tipo 1 tem uma faixa de captura mais estreita, o tipo 2 mais larga, e aí tem essas diferenças, né? A gente tem aplicações diferentes para cada um, dependendo aí das características deles. Em relação ao vídeo, pessoal, o que acontece? Eu queria mostrar aqui para vocês aquela questão da geração do sinal de erro que ele faz aqui no vídeo, né? Olha só, reparem que numa primeira situação, o sinal de entrada e o sinal de saída, eles estão sincronizados. Eles estão com sincronismo de fase e de frequência, e aí o sinal de entrada ele aparece aqui algumas pequenas transições, né? Mas a gente pode considerar ele como um sinal sendo zero. Quando o professor do vídeo ele passa a provocar aqui diferenças de fase entre os dois sinais, então, quando existe uma diferença do sinal de entrada para o sinal de saída, eu passo a ter, na saída do comparador, né, como erro, como sinal de erro, aí, um sinal que apresenta alguns pulsos. E aí, como eu falei com vocês, esses pulsos eles são proporcionais à diferença. Acho que ele chega a fazer aí algumas experiências mostrando algumas outras diferenças, né? E aí, depois, ele acaba montando o circuito. Eu tenho aqui um comparador de fase, né? Uma associação aqui, um circuito usando transistores para funcionar como VCO, né? A realimentação que a gente tem aqui. E aí esse seria um circuito básico de PLL que ele monta, né? Na prática, são circuitos mais robustos que são utilizados. Eu falo aqui de compacto, ele testa o circuito e mostra aqui as questões, né? Ele mostra que as questões de travamento, ó, travou o circuito, e as condições aí fora de faixa de captura, em que a gente não consegue travar o circuito também, ele mostrou lá para trás, quando não estavam travados. Alguma pergunta, gente? Alguém quer tirar alguma dúvida aqui? Alguma curiosidade, alguma coisa? Bom, se vocês tiverem, se surgir alguma dúvida nos estudos de vocês, quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade para poder entrar em contato via Teams, e-mail, WhatsApp, fiquem à vontade. Essa semana, pessoal, em relação ao PLL, não vai ter questionário, tá? Porque a semana que vem vocês têm uma semana de estudos autônomos e tal, mas depois a gente retoma com os questionários. Lembrando, acabei de falar já, né? Semana que vem é uma semana de estudos autônomos. Mas aí, semana que vem ainda eu coloco para vocês já o próximo roteiro da próxima aula, assim que a gente retornar da semana de estudos autônomos. E aí, eu estou à disposição de vocês, podem me procurar, podem me mandar mensagem, fiquem à vontade. Beleza? Vou parar a gravação aqui, se alguém tiver alguma dúvida,